Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano. Dolariano na semana passada continuou em queda, continua com o Ian em ganhos, isto depois logo daquela abertura de caso Ueda a apontar para uma subida de taxa de juros já na reunião deste mês, no próximo dia 19, na próxima semana, mas que acabou por ganhar aqui assim suporte logo nas primeiras horas quase, que veio aqui testar suportes à volta dos 154,80 e ainda veio um pouco mais abaixo, mas acabou por se aguentar por aí. Isto mesmo apesar de haver uma série de situações que davam, de alguma forma, um dólar mais fraco. Tivemos os rumores e continuamos a ter, de Kevin Hassett ser o substituto de Jerome Powell já em maio, quando o Jerome Powell se afastar da liderança do Banco Central norte-americano. Tivemos alguns dados, nomeadamente da ADP, os dados privados do emprego, abaixo do esperado, com menos 32 mil novos postos de trabalho. Tivemos também a medida preferida do Fed para a inflação, também em linha ou mesmo abaixo um pouco daquilo que era esperado, ou seja, fazendo aumentar mais as expectativas de cortes de taxa de juros. Claro que isto foi pressionando e foi dando aqui assim neste caminho, digamos, descendente do dolariano, mas ainda, apesar de tudo, os mercados financeiros continuaram com uma volatilidade muito baixa, digamos, de alguma forma a continuarem a sustentar o carry trade e, como sabemos, o Ian acaba por ser o grande financiador desse carry trade com uma taxa de juros bastante baixa. Portanto, enquanto tivermos esta situação de risk on, para todos os efeitos, provavelmente vamos ter aqui algum suporte ao Ian. Poderemos não ter grandes ganhos do Ian, mas temos suporte ao Ian e, portanto, não há perdas tão violentas como poderíamos pensar, nomeadamente eu poderia pensar. Esta semana o grande evento é a Reserva Federal, é o Banco Central norte-americano. Na quarta-feira não há esperado outra coisa que não seja um corte de 25 pontos base, portanto colocando a taxa nos 3,50, 3,75 no intervalo dos Fed Funds. Isto poderá dar de alguma forma aqui alguma pressão ao dolariano, mas eu acredito que poderemos assistir a um evento um pouco, apesar de ser um corte de taxa de juros, será um corte hawkish, como costumamos dizer, ou seja, com uma narrativa por parte da Reserva Federal que aponte para que não vão ser cortes sucessivos de taxa de juros como o mercado desejaria. Isto por um lado. Por outro lado, os dot plot, vamos ver o que é que vai acontecer. Não nos podemos esquecer que esta reunião é uma reunião que vai ter a divulgação das tais projeções económicas e projeções das taxas de juros. O mercado está à espera de 2 a 3 cortes durante 2026, sendo que alguns logo no início do ano, e se isso não acontecer, é a tal situação mais hawkish, ou seja, se numa primeira reação podemos ter aqui alguma pressão no dólar, principalmente por causa do dólar, não estamos a falar do iene, por outro lado, vamos ter algum suporte ao dólar numa situação dessas. Portanto, estamos aqui, eu pelo menos estou aqui bastante misto nesta altura com a história do Fed. Por outro lado, o mercado vai estar à espera do que vai acontecer com o Banco do Japão na próxima semana, dia 19, e portanto essas expectativas provavelmente vão fazer com que isto não vá sair daqui muito dos atuais níveis, em que eu continuo a achar aqui à volta dos 155, 156, que será a área para já que o dólar-iene se irá manter. Na semana passada tivemos ainda os dados da confiança do consumidor acima do esperado, na Universidade de Michigan, de 51 para 53,3. Isso também deu de alguma forma aqui assim suporte ao próprio dólar, já que tinha muita coisa descontada e acabou por termos essa situação também descontar favoravelmente para o dólar.
Esta semana, para já, o que tivemos foi da parte do Japão, dos Estados Unidos ainda não. Tivemos da parte do Japão um, os salários, portanto, o crescimento salarial no Japão, que veio um pouco acima do esperado e, portanto, até deveria estar neste momento, digamos, a pressionar o dólar-iene, a impulsionar o iene, mas tal não está a acontecer para já, talvez porque também tivemos, por parte do PIB, uma revisão bastante em baixo. O número preliminar dava uma contração de 0,4%, o número final, a revisão, veio com uma contração de 0,6%. Provavelmente isso também aqui contribui para algum recuar nas expectativas de cortes de taxa, de subida de taxa de juros já por parte do Banco do Japão e de impulsionar um pouco aqui o dólar-iene. Esta semana também, além do Fed, há poucos números nos Estados Unidos. Vamos ter os JOLTS, antes inclusive do Fed, e pouco mais. Portanto, não estou à espera aqui também de grandes impactos no mercado por via de dados económicos e no Japão, como disse, já houve o que estava para haver, já aconteceu logo nas primeiras horas desta semana. Amanhã vamos ter mais um discurso de Kazuo Ueda, vamos ver se desta vez vai continuar outra vez na mesma direção. Da outra vez criou esta valorização do iene, que trouxe o iene de acima de 156 para ligeiramente abaixo de 155. Ora, o mercado, o dólar-iene está próximo novamente dos tais 156. Vamos ver o que é que vai, entretanto, de acontecer relativamente a isso. Eu sinceramente, neste momento, acredito que possamos ver mais algum tempo aqui assim, alguma consolidação, isto pegando nos fundamentais para já. A situação de que também que está crescente entre as tensões entre a China e o Japão também não estão a ajudar o iene e, portanto, acabam por neste momento pressionar de alguma forma também aí o iene e daí também não estarmos a ver tantos ganhos no iene como seria de esperar. Vamos então aqui olhar um pouco para os gráficos. Eu tinha aqui colocado este Fibonacci Retracement e continua cá. O preço, como já vimos, está aqui assim a testar os tais 23,6% de Fibonacci nos 154,96, portanto à volta dos 155, e o preço hoje inclusive voltou já para cima e estamos aqui perto já dos 156, 155,88 neste preciso momento. Para já não vou retirar nenhuma ilação disto, vamos ver se eventualmente o preço vai acima do máximo da semana passada, e estamos a falar ali nos 150, à volta dos 156,18, 156,20, e por outro lado, se ele quebrar o mínimo da semana passada, e aí estamos a falar de 154,30-ish, 154,34, 154,35, poderemos então manter a tal situação, o tal objetivo que eu falava na semana passada, aqui dos 38,2, que está à volta dos 153, ligeiramente acima dos 153, antes de, obviamente, dos 61,8, que está aqui perto da tal média móvel 21, inclusive das 21 semanas, e essa sim, aqui mais já nos 150 altos, 150,70 aproximadamente, mas já bem cá mais para baixo. Para já, quando olhamos para os indicadores de momento, o que eu vejo é, apesar de tudo, o RSI e o MACD ainda a continuarem a validar esta tendência ascendente, aliás, tal como eu já tinha referido na semana passada, mas a possibilidade de vermos aqui a tal correção, que começou bem nas duas últimas semanas, mas esta semana está a recuar. Como eu digo, vamos ver se há aqui um break da semana passada, e se isso existir, então provavelmente vamos manter esta aceleração e não a continuação desta correção. Por outro lado, podemos sempre ter aqui mais alguma lateralização durante algum tempo. Para já, esta semana é o que é possível. Vamos ver aqui assim
o gráfico diário, temos esta linha de tendência descendente que eu aqui coloquei na semana passada, só não a retiro porque estamos a falar de é o primeiro dia hoje que o preço vem acima dessa linha, no entanto, se continuarmos com o dia da manhã a confirmar este break, ou seja, abrindo acima da linha e fechando acima da linha, então esta linha de tendência não faz sentido. Para já está o preço novamente acima também da média móvel dos 21 dias, que está aqui nos 155,60 aproximadamente, e está a testar esta resistência que está aqui nos 155,88, onde está exatamente o preço neste momento. Quando olhamos para o RSI e para o MACD, vemos que o RSI ganhou aqui novamente força quando testou a linha de 50, e portanto está aqui a dar este uptick, digamos, esta ação de valorização do dólar-iene, apesar de, quando olhamos para o MACD está positivo, está acima da linha neutra, mas com a linha do MACD bem abaixo da linha de sinal. Mas isto dá-nos um sinal bastante misto e, portanto, eu prefiro olhar neste sentido, nesta tendência, nova tendência ascendente, na tendência ascendente do preço, na medida em que temos mais dados para que esta continue a validar esta tendência ascendente do que propriamente esta contratendência, esta tendência de correção. Bom, mas vamos aqui para o gráfico a 4 horas, aquilo que mais eu gosto de ver quando estou a analisar o que poderá acontecer durante uma semana, e para já o que aqui temos é esta linha de tendência, e esta eu vou mesmo retirar porque já obviamente houve confirmação deste break aqui neste gráfico, quando olhamos aqui para o gráfico de 4 horas. O que é que na altura, eu lembro-me que tínhamos aqui assim uma projeção em alta, e que tínhamos este ponto, este suporte que precisava de ser quebrado para, se fosse quebrado, retirava, digamos, a projeção que eu tinha feito na altura, e foi o que aconteceu. Ele quebrou e está aqui, foi testado várias vezes. No entanto, aqui já voltou a ser testado com o máximo da semana passada, aqui nos 156,18. Este nível está nos 156,20. O preço está muito perto disso, está aqui nos 155,88, como eu disse, à volta disso. Ele já andou por aqui várias vezes. Estamos nesta área, para todos os efeitos, da área da média móvel 21 e média móvel 55 neste gráfico a 4 horas. O que estamos a falar é de 155,22 e 155,70 aproximadamente, 155,20, 155,70. Neste momento está ligeiramente acima, como está também, quando olhamos aqui para os indicadores de momento, como está o RSI, que já está acima, ao fim deste tempo todo, voltou acima da linha de 50 e de longe de terreno de sobrecompra, portanto a validar este movimento ascendente recente do dia de hoje, desta semana. O MACD, ainda não, o MACD ainda se encontra negativo, mas com a linha do MACD acima da linha de sinal e de forma ascendente, e portanto de alguma forma a apontar para que esta tendência ascendente possa continuar. Ora, a partir daqui o que eu digo é, precisamos de ver então o break destes 156,20 para podermos dizer de alguma forma então que que o preço poderá voltar a fazer aqui estes máximos que estamos a falar aqui dos 157,90, ou seja, muito perto dos 158. Caso isso não aconteça, provavelmente o que temos, e é esse o meu cenário base, é provavelmente aqui a continuação desta tendência de lateralização do próprio dólar-iene. Poderá vir um pouco aqui mais abaixo dos 154,80, aliás, como já tivemos aqui, posso ir buscar, inclusive aqui, e vemos os tais 154,30, à volta disso, 154,30, e acima os tais 156,20. Portanto, toda esta área de lateralização poderá suceder. Já o tal romper desta resistência a 156,20 vai então colocar
os tais 157,80, portanto 158 de uma forma geral, e o quebrar aqui em baixo tanto da média móvel 200, neste gráfico a 4 horas, que neste momento se encontra ali nos 154,70, como esta área que estamos aqui assim, que eu acabei de colocar, e que estamos a falar dos 154,30 aos 154,80 aproximadamente, irá então abrir caminho para podermos ver estes tais 153,15, 153,30, ou seja, a tal situação dos tais 38,2% de Fibonacci de correção daquele movimento que eu coloquei logo no início no gráfico semanal. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, de uma boa semana, de ótimos negócios, e eu para mim estarei por cá para a próxima semana para mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!